Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje vamos conversar com o empresário bauruense, que ele mantém a tradição familiar do lanche Bauru. Tem muita história boa para contar para a gente. Vamos conversar então com Marco Antônio Sanches Francisco, mais conhecido como Marquinho Diz Que Não. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, Marquinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, contar um pouquinho da minha história para os nossos amigos. Excelente, nós queremos ouvir cada detalhe. Então, gostaria que você apresentasse, falando primeiramente da tradição familiar com o pai, falando da parte também pessoal, antes da gente falar da parte profissional. Tá. Eu me chamo Marco Antônio Sanches Francisco, sou filho do seu Zé Francisco Júnior, Zé Diz Que Não, e a dona Mariana. Inclusive, minha mãe agora, semana passada, fez 98 anos de vida. Saúde boa ainda para dar e vender. Sou casado com a Maria Lúcia, tenho 2 filhos, Lucas e Tiago. Sou casado há 40 anos. E a minha trajetória com o Lanche Bauru começou em 71, quando meu pai comprou a lanchonete no centro da cidade. Eu tinha 9 anos na época e cresci dentro da lanchonete, Diz Que Não. Então é um orgulho muito grande de eu ter acompanhado toda a história do sanduíche Bauru que meu pai trouxe para Bauru no começo da década de 70. E o que representa para você ainda manter essa história de família? É muito gratificante, né? Porque são 50 anos que a gente faz isso. E um orgulho, porque ele falava era um filho que ele pegou para criar e não podia abandonar ele no mundo, né? Aí depois meu pai foi embora, partiu dessa vida aí e eu continuei tocando. E hoje o meu irmão também, o meu sobrinho, tem a lanchonete lá na Praça da Paz, Bauru na Praça, e eles continuam fazendo a receita original do lanche. E eu faço eventos assim, aniversário, festa que precisam, eu faço um mini Bauru. Com muito carinho, né? Muito esmero que a gente aprendeu a fazer. Para quem não conhece o irmão, o sobrinho que estão aí, continuando a tradição também da família, conta pra gente o nome deles. Eles têm o Júlio César e o Bruno, eles têm o Bauru na Praça da Paz. Já faz 10 anos que eles têm o trailer lá, né? E virou um ponto de referência do sanduíche Bauru em Bauru hoje. E esse legado que o seu pai deixou para você, qual é a importância dele, não somente para o Marquinho, mas para toda a família, para toda a geração de vocês? E para Bauru, inclusive. Porque quando ele comprou a lanchonete, eu vou contar um pouquinho da história. Ele comprou a lanchonete e a gente só fazia lanche de pernil, um paulista com filé mignon, era poucos, né? Aí o Ponto Chique, em 73, fechou. E meu pai, como ele conhecia a receita, ele conhecia o Casimiro, ele falou, eu não vou deixar morrer a receita do lanche que leva o nome da cidade. Tinha fechado o lugar. E ele começou a fazer, em 73, ele começou a fazer o Bauru. Ele fazia o rosbife, o queijo, o tomate, o pix, e cortava em 4 e dava pro pessoal experimentar o lanche. Fazia um trabalho de marketing sem saber o que ele estava fazendo. Experimenta o Bauru. E naquela época o pessoal, não, o Bauru é presunto, queijo e tomate. Não, o Bauru é esse aqui. Ele foi batendo, tanto ele bater nessa tecla, pegou. E a gente ficou de 73 até 77, 4, 5 anos, fazendo o Bauru, o único lugar no Brasil que fazia a receita, porque o Ponto Chique estava fechado. Aí depois de 77, reabriu de novo com os donos, agora é filho do dono que abriu em 77. Os donos já faleceram, né? O pai, o filho e agora está o neto, que é o Rodrigo. E nessa época só tinha gente fazendo. Aí depois o Ponto Chique reabriu e começou a fazer. Aí ficou o Diz Que Não e o Ponto Chique. Hoje em Bauru já tem vários lugares que fazem, né? O verdadeiro Bauru. Mas a essência mesmo, a receita original, começou com meu pai em 73. Manteve essa tradição para nossa cidade, esse legado, passando de geração em geração. Inclusive, você agora faz eventos e leva o lanchinho, o lanche Bauru. Eu parti para essa área porque é uma coisa mais fácil para mim fazer, né? Hoje está difícil você ter empresa, funcionário. Hoje está muito difícil, então eu mesmo vou, minha esposa, a gente vai e faz os eventos aí, os Bauru, os mini Bauru, né? Então ficaria tipo de um salgadinho, assim, uma festinha, fica legal. Para pessoa que quiser, pode me procurar, depois eu passo minhas redes sociais. Pode passar já, aproveita agora, já passa pra gente, queremos saber. No Instagram é @marquinho.francisco123, no Facebook, Marco Antônio Sanches Francisco, e o meu WhatsApp, posso passar? Pode, claro. 14 981398676.
É só mandar uma mensagem, a gente pode faz um orçamento certinho para a pessoa, a gente vai, leva a chapa, tudo, faz tudo certinho na casa da pessoa. Marquinho, qual que é o segredo para que o lanche mantenha saboroso e com a receita original? Muito carinho, né? Tem que fazer com carinho. Meu pai falava assim, você fazer um lanche bem feito demora 10, você fazer mal feito demora 10 minutos, fazer bem feito demora 10 também. Então faz bem feito. Fazer o lagarto bem feitinho, o queijo bem derretido. É um capricho. Você tendo capricho, você faz as coisas tudo bem feito. Para quem não conhece, vamos pensar no público que não conhece o sanduíche Bauru tradicional, original, né? O que ele significa para a cidade? Porque a gente sabe que, né, tem uma expansão nacional, mas o que significa para a cidade? Você que vem já lá do começo da infância. É um marco muito grande, né? Porque hoje o sanduíche, você vê, ele é um patrimônio cultural do estado de São Paulo, né? Então, inclusive, esses dias teve até na televisão, saiu os pratos do estado de São Paulo mais famosos, saiu a pamonha de Piracicaba, saiu o Bauru, saiu o Virada Paulista, e foi o Marquinho, meu irmão, fomos lá fazer lanche lá, para aparecer na telinha lá, porque o cara quer saber como é que é um patrimônio histórico, o cara quer conhecer. E Bauru, você fala, o cara, você mora, cidade do sanduíche. Quer dizer, fica uma referência muito grande, né? Além das coisas que a gente tem aqui, as escolas, tudo centrinho, mas o sanduíche leva, na minha opinião, é o que mais leva o nome da cidade para tudo canto do mundo, é o sanduíche. Importante, né? Fazendo a diferença. E é uma coisa que tá no sangue nosso, né? E é gostoso porque você sente parte da vida da cidade, né? Quer dizer, se não fosse meu pai, depois eu que continuei, agora com meu irmão, com meu sobrinho, o lanche não estaria aqui sendo famoso assim. E tem alguma história marcante ou mais de uma história marcante para compartilhar com a gente, né, nesses momentos que realizou, fez o lanche ou participou de algum evento, ou até mesmo no próprio Esquinão? Tem bastante, né? O Esquinão, na década de 70, 80, era na Rodrigues Alves, era conhecido como o Senadinho, né? As decisões políticas, tinha muita era um local de encontro? Local de encontro, ia gente rica, gente pobre, ia de tudo quanto é coisa, ia no Esquinão. E muitas candidaturas foram lançadas ali, candidatura a deputado, a prefeito. Inclusive veio vários governadores do estado, vinham aqui fazer campanha, iam lá no Esquinão comer um lanche, comer uma bisteca que meu pai fazia, um tibone. Então era assim, época de eleição, aquilo era um fervo. Aquilo a gente tinha hora para entrar para trabalhar, mas não tinha hora para ir embora. Aí foi nesse tempo, artistas, aí depois eu mudei o Esquinão para cima na Rio Branco, na Zona Sul, shows, eventos, tudo que tinha, o pessoal acabava, show, tudo era ponto turístico, era lá, onde que vai comer o sanduíche Bauru, era tudo lá. E tem muitas histórias, né? História de político, de artista. Uma noiva que no dia que casou, ela acabou, antes de ir para a festa, ela foi lá comer um sanduíche com o noivo, parou o Esquinão, tudo isso em 2006, 2005, quer dizer, vai 20 anos atrás, não sei nem se estão casados ainda, mas é fato histórico, assim, que marcou muito a minha vida. E Marquinho do Esquinão, né? Quando não está trabalhando ou fazendo algum evento, o que você gosta de fazer? Compartilha pra gente também essa particularidade da vida. Eu gosto de fazer comida. É verdade? O que você gosta de cozinhar? O que tiver eu faço. Não tem tempo ruim, né? Eu que faço comida em casa, desde quando eu casei, a minha esposa trabalhava de dia e eu trabalhava à noite na lanchonete. Aí eu falei, acho que não é certo, né? Ela chegar, tem que fazer comida, né? Aí eu comecei a aprender a fazer. E até hoje eu faço, ela nem chega perto da cozinha. Quem faz é eu. E meus filhos seguiram o meu caminho. Um mais velho é nutricionista e o outro se formou em gastronomia. O nutricionista, o Lucas, e o Thiago, ele se formou em gastronomia. Hoje ele é gerente de uma grande choperia no Boulevard Shopping, né? Faz já 5 anos que ele está lá, desde quando inaugurou a rede, franquia internacional. E ele é gerente lá e ele é muito contente. Ele adora também cozinha. O nutricionista também, tá bem, também morou fora, 10 anos fora, agora ele voltou para Bauru. E tudo ligado à comida. E eles foram crescidos dentro do Esquinão também comigo. Eu vou contar do meu chapeiro. Meu chapeiro trabalhou com a gente 39 anos. O nome dele? Jacir Barbosa Braga. Jacir. Foi o cara que fez mais de 100 mil Bauru. Acho que chegou até 1 milhão já, tanto Bauru que ele fez, que ele ficou 39 anos, era um cara que ele adorava, que a vida dele era fazer lanche. Felizmente, nos deixou o ano passado, depois de 7 anos em estado vegetativo, coitado. Descansou.
Mas era um cara que, olha, eu vou falar pra você, acho que o melhor funcionário que a gente teve. 39 anos para aguentar uma chapa não é para qualquer um, não. Tanto que ele se aposentou em 2015. Aí ele falou, Marco, agora eu vou fazer um lanche em casa. Montou um negocinho na casa dele, mas infelizmente teve um AVC 1 ano depois que eu estava lá, teve um AVC e aí ele não conseguiu mais. Ele teve que ficar de cama e faleceu, ficou 7 anos de cama e faleceu ano passado. Mas os meus funcionários, todos, tive bastante funcionário, assim, sabe, com bastante tempo de casa. Um com 28 anos, outro com 25, outro com 20. Não, eu acho assim, a gente, quando tinha o esquinão, a gente são dois tipos de esquinão. Um que tinha na Rodrigues Alves, nós ficamos na Rodrigues Alves 32 anos, de 71 a 2003. São 32 anos, uma vida ali dentro. Tanto hoje, quando eu sonho com o esquinão, eu só sonho com a Rodrigues Alves. Eu não tenho um sonho na rua Rio Branco. Quer dizer, eu vivi ali, foi minha infância, foi tudo ali. Tudo que eu sonho é dali de baixo. A gente ali tinha 8 funcionários, 5, 6, era esse time assim. Aí quando eu mudei para a Zona Sul, quando eu fechei, eu tinha 28 funcionários, eu tive 28. Então, em 2003, vou falando 20 anos atrás, 23 anos atrás, era mais fácil você ter gente para trabalhar. Você ensinava, eu ensinei muita gente. Quando eu abri lá, eu tinha que ter mão de obra, eu não tinha não tinha bola de cristal para falar assim, você sabe isso, aquilo, o cara não sabia fazer. O que eu fazia? Eu ensinava o cara. Ensinei o cara a trabalhar na chapa, ensinei um monte. Eu tive ali no começo, eu tive uns 8 ou 10, que foi tudo primeiro emprego. Eles ficaram comigo 6, 7 anos. E eles têm, até hoje, os caras me viram, seu Marcelo, é primeiro emprego meu, tô bem, tô aqui, tô não sei aonde. Graças a Deus, tudo eles que trabalham comigo estão tudo bem encaminhado hoje, já tudo bem de vida. Mas hoje, 2026, hoje para mim, vou montar um negócio, é muito difícil, porque não tem gente para trabalhar. Eu vejo meu irmão lá na praça, lá com meu sobrinho, eles penam, fica os dois lá, é um que ajuda lá, ele segura o cara, vem não fica, o nego não quer trabalhar. E hoje, para o cara empreender, se ele não tiver, na minha opinião, se ele não tiver uma mão de obra legal, um empregado que ajude o patrão, porque o cara hoje só pensa nele. Eu vejo meu filho na lanchonete que trabalha lá, na choperia que trabalha no Boulevard, ele é gerente. Pai, o cara vem trabalhar, o cara primeiro vai perguntar, trabalha sábado, trabalha domingo? O cara não quer. Então ninguém tem mais compromisso que nem tinha antes. Estou falando para você, funcionário ficou 10 anos, 8 anos num lugar, o cara gostava, ganhava bem. Hoje a pessoa não quer. Hoje você vê que tudo que você tem hoje, mais ou menos, de comida, a maioria é focada para entrega. Hoje você não conversa mais com ninguém. Hoje você quer pedir uma pizza, hoje é tudo no WhatsApp. Você não tem mais esse contato mais pessoal. Não tem. Comenta hoje do perfil do cliente. Gostaria de saber também como enxerga a cidade na questão, né, do comércio para o empresário. Como que vê essa atuação, né, a facilidade para o comerciante? Né? Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Opa, tudo bem. E depois o senhor responde para a gente, tá bom? Tudo bem. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o empresário Marquinho do Esquinão, como ele é mais conhecido. Marquinho, Bauru é uma boa praça para o comércio, principalmente na área alimentícia? Como que você vê a cidade? Bauru é assim. Na minha opinião, precisa ter mais aquela coisa entre o funcionário e o cliente. Como é que eu vou falar? É uma interação que hoje não tem. Uns tempo atrás tinha. Então você ligava num lugar, você conversava com a pessoa, você explicava, eu quero um x-salada sem alface com cebola, tá? Bem passado, tal. O cara conversava com você. Hoje você conta no dedo quantos lugares que você liga que você fala com alguém. Eu tenho uma pizzaria que eu peço, acho que é a única em Bauru que eu consigo conversar com a pessoa, que é o Casarão. Você liga lá, ele atende você, ele conversa. E o pastel do Marcão, que eu converso com ele ou com a esposa dele. Você não conversa com ninguém, você quer pedir um lugar, é tudo no WhatsApp. Então eu acho que falta
essa interação. Trabalhei com a minha sobrinha no Vila Lanche 5 anos, até 2024. E tinha dia que alguém que estava no telefone chegava para mim depois, pô, seus amigos ligam aqui, fica perguntando, falou, fulana, o cara quer conversar, ele já tem mais de 50, 60 anos, ele quer conversar, ele não quer sair falar que ele está conversando com a máquina, ele quer pedir o lanche dele, ele quer falar que ele quer o X-Bacon com o bacon bem passado, com o bacon mal passado, com o hambúrguer mal passado, quer falar, mas não dá tempo. Não dá tempo, tem que ter essa interação com o cliente, eu acho. É importante, porque as pessoas, elas querem esse lado mais afetivo. E hoje não tem, hoje você pode ver. Necessário. Tudo que você pega hoje para pedir comida hoje é tudo na máquina, raramente você tem 2 exemplos aqui, do Marcão e do Casarão. Os únicos que eu consigo, que eu peço, e tem mais um bacana, de comida japonesa, um amigo meu, o Carlos. Então, pô... Até essa relação com o fornecedor também mudou. Mudou. Eu, no tempo meu da lanchonete do Esquinão, eu atendia vendedor, eu atendia o vendedor da Coca, da Skol, da Brahma, o cara que vendia óleo, o cara que vendia arroz, chegava todo dia, tinha um cara para me conversar. Outro dia eu tava na lanchonete tomando a cerveja, um amigo meu, dono do bar, eu falei, mas o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô fazendo pedido da Coca-Cola. Eu falei, mas cadê o vendedor? Não, a gente pede pelo WhatsApp. O vendedor não passa mais no lugar. Quer dizer, fica cômodo para o vendedor. Não sei se fica cômodo para a empresa, né? Para Coca, para Ambev, sei lá quem que é. Mas o cara não vai mais lá dar a cara. O cara chegava lá, você pedia abridor, você pedia geladeira, você pedia um monte de coisa. O cara arrumava para você. Hoje você não conversa com ninguém. Mal é mal, o cara passa lá na lanchonete. Uma vez, sei lá, quando o cara vai no bar do cara, vai fazer pedido. Na lanchonete da minha sobrinha mesmo, quando eu estava com ela, era raramente a gente viu o vendedor lá. Então, você não vai fazer pedido da Coca, hoje não é dia do cara vir. Não, tem que mandar, isso eu tô falando em 2024. Já era assim. Hoje deve estar pior ainda. Nem vai. E na sua época, principalmente quando a família estava atuando, os filhos também tinham toda essa interação, Marquinho? Como que funcionava? Tinha, meus 2 filhos trabalharam no caixa, minha esposa mais tempo, que eles ficavam no caixa, que eles tinham aula, né, de manhã, depois o outro começou a fazer faculdade, não foi mais, mas Você entende que era um diferencial que vocês acabavam tendo também? Lógico, não estava eu, estava minha esposa, estava meu filho, então sempre tinha alguém para conversar, algum problema que tinha, estava ali para resolver. Hoje, eu acho que muito lugar hoje, você quer falar com o dono, você não consegue. Então, uma dica para quem quer abrir o seu próprio negócio, principalmente nesse segmento alimentício. Qual dica você deixa, né, para que a pessoa seja mais assertiva possível e tenha sucesso no seu negócio? Primeira coisa é estar o dono ali presente. Não adianta você montar um negócio e falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho dinheiro, eu faço, eu ponho o cara para tomar. Na minha opinião, que meu pai falava, o dono do boi engorda a boiada. Então, o olho do dono tem que ficar olhando ali. Não é largar para os outros tomar, fala com o gerente. Não, se o dono pode ficar numa lanchonete, numa pizzaria, não sei, fica ali, dá a cara, vai lá, conversa com o cliente, vê o que está acontecendo, se está bom, se não está, isso que é gostoso. E o cliente está vendo você, ele fala, conversei com o dono lá da pizzaria tal, lá, bacana o cara, né, legal. Hoje você não vê ninguém. Raramente você fala, quem que é o fulano, quem que é o dono aqui? Não sei, nunca tem ninguém aqui, só tá o gerente, tal, né? Marquinhos, para você que, né, seguiu esse legado do sanduíche Bauru, pai que veio e manteve também, né, toda essa tradição, o que significa o sanduíche Bauru na sua história, na sua vida, na sua trajetória? O sanduíche é tudo para mim, né? Sem ele, eu acho que não seria ninguém. Hoje o cara conhece eu, ele fala, o Marquinho do lanche lá, o rapaz que faz o sanduíche Bauru. É gostoso, porque você tem um pouquinho seu na parte da história, né? Da cidade, né? Quem sabe daqui um tempo que eu falo para meus amigos, só vai sobrar fotografia só, né? Esse cara aí que fez o sanduíche Bauru depois do pai dele aí. A única coisa que vai sobrar pra gente vai ser uma foto. Logo também não vai ter mais. História, lembranças, né? São Ainda importantes. bem que a gente pôde fazer um pouco e ter deixado aí para as gerações futuras falar, esse cara aí, né? Foi meu tio, foi meu avô, sei lá, né? O que é. Importante. É importante, muito importante. Nós estamos caminhando, então, para o final do Conversa Diária. Gostaria que deixasse um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fique muito à vontade. Não, que falar de Bauru, né? A cidade acolhedora. Sou muito grato, Bauru. Inclusive, já tive várias ofertas para ir embora daqui, para fazer um negócio forte. Falar, não,
eu gosto daqui, eu pretendo morrer aqui e ficar aqui mesmo, porque a cidade me acolheu. Nasci aqui, né? Sou nascido, criado aqui, minha família, tudo aqui. Então, Bauru para mim é tudo. Apesar dos problemas que tem hoje a cidade aí, que toda cidade grande tem, né? Mas Bauru é muito acolhedora, cidade muito boa, grande. E eu, graças a Deus, eu posso fazer parte um pouquinho dessa história da cidade aí, dos 130 anos, né, que Bauru já vai fazer. Então é muito gratificante para mim ter participado dessa história. Excelente. Muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua trajetória aqui com a gente, Marquinho. Desejo sucesso. Obrigado a você, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Sucesso! Então, nós encerramos o Conversa Diária de hoje falando com esse empresário, Marquinhos Tusquinão, como é mais conhecido. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e a minha gratidão para você que acompanhou a nossa prosa até o final. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!